Se você está procurando um notebook que consiga atender tanto uma demanda profissional, mas também quer rodar alguns jogos pesados nele, esse modelo aqui eu acho que pode ser uma das melhores opções. A gente apelidou essa categoria de notebooks como Pro Gamers, né? São modelos feitos para o ramo profissional, mas que rodam muito bem os jogos, inclusive não ficando muito atrás dos modelos gamers de fato. Só que ao invés deles serem trambolhões, são modelos bem mais finos e bem mais leves também, facilitando a mobilidade do dia a dia aí para quem usa esses caras para trabalhar, ficar levando para escritório, faculdade, esse tipo de coisa. E o modelo do qual estamos falando aqui hoje é o Avel A70 Ion, uma grata surpresa que esse ano trouxe vídeo de unboxing e live de testes dele recentemente, e hoje é o vídeo de review, porque temos muitas coisas positivas e algumas críticas também para falar sobre esse notebook aqui. O conjunto de hardware dele é um i7 13700H de processador e a placa de vídeo RTX 4060, inclusive sendo o notebook mais barato com essa placa de vídeo aqui no mercado brasileiro. Atualmente ele fica ali abaixo dos seus 10 mil reais, mais perto dos seus 9 mil reais, mas calma que tem motivos para isso, tá? A placa de vídeo dele não é tão forte quanto os modelos gamers de fato. Mas enfim, vamos lá, nesse review eu quero falar um pouquinho mais sobre esse notebook aqui, que eu vou ser bem sincero que casa muito bem com o meu gosto pessoal, né? É um notebook com uma boa construção, notebook fininho e com uma boa performance também para aguentar meu dia a dia, os jogos que eu quero jogar. Deixa eu apresentar ele aqui para vocês. Claro, depois de vocês deixarem o seu gostei, que só pode mais meu trabalho por aqui. Tamo vendo se até o final do ano a gente chega a 300 mil inscritos, então, por favor, se puder ajudar a gente, agradeceria demais. Enfim, bora lá então pro review do Avel A70 Ion. E os pontos positivos já começam aqui na parte de design e construção, porque primeiro que ele é um notebook bem bonito e todo de metal, tanto na tampa como embaixo e também no palm rest. E um charme que me agradou bastante foram as bordas chanfradas aqui na tampa, que faz ele refletir a luz ali dependendo do ângulo de visão, e isso dá um tchan a mais no visual dele. E como eu disse no começo do vídeo, o foco desse cara é o ramo profissional, então ele não pode ser um modelo trambolhão, né? Ele precisa ser mais compacto e menorzinho para facilitar o transporte. Então ele mede apenas 19 milímetros, né? Ou seja, menos de 2 centímetros de espessura, sendo bem mais fino do que o seu irmão gamer, que é o Avel Storm Go, que media 3 centímetros ou 30 milímetros. Ele também é um pouco mais leve, com apenas 1,9 kg. Aqui confesso que não é tão mais leve assim, mas tem notebook gamer aí chegando perto dos seus 3 kg hoje em dia, né? Então dá para considerar que tá leve. E fiquem tranquilos, esse notebook abre usando uma mão só. Esse é o teste mais importante de todos, né? Mas brincadeiras à parte, uma das críticas que a gente fez pro Avel Storm Go, que é o irmão gamer dele, é que a gente não gostou muito da construção, né? O notebook fazia alguns barulhinhos conforme você mexia, a dobradiça também fazia um pouquinho de barulho. Aqui não é o caso, a construção desse cara é bem boa, inclusive é um dos pontos fortes dele. Minha única reclamação com relação à construção desse notebook é que nas bordas laterais, aqui embaixo das conexões, né, ele é meio áspero, tá? Então, conforme você raspa a sua mão aqui, ele dá uma incomodadinha. O acabamento aqui nas laterais não é muito polido, né? Se tivesse lixado, alguma coisa, deixar o acabamento um pouquinho mais arredondado, eu acho que machucaria menos a mão. Então, só de segurar aqui o notebook, você já sente que a lateral ela é um pouquinho áspera e isso pode machucar ou incomodar no dia a dia. E por último, ele usa uma fonte de 180 watts apenas, que inclusive é minúscula. E é sério, pessoal, olha só o tamanho dessa fontezinha. É muito pequena, principalmente depois da gente mostrar fontes gigantescas aí dos últimos notebooks gamers, né? Por mais que 180 watts não seja uma potência muito alta para exigir fontes gigantescas, mesmo assim essa fonte está menor do que a média. Tá? Pegar outras fontes de 180 watts, essa fonte é um pouco menor, o que é bom, facilita a mobilidade, caso você vá utilizar ele na mochila, né? Ocupa menos espaço e pesa menos também. E como eu tinha dito, a parte de dentro do notebook também é toda de metal, com um visual ok. Confesso que nessa parte interna eu não achei ele nem bonito e nem feio, apenas ok. O teclado já é ABNT e do padrão bem baixinho, naquele estilo de produtividade, né? Diferente dos modelos gamers que são um pouco mais altos. É retroiluminado, apenas na cor branca. É uma iluminação bem fraquinha, mas já ajuda a enxergar no escuro. A única observação aqui, isso serve para qualquer teclado da Avel, da Asus e também da Nave. Eles não têm a tecla do ponto de interrogação, tá? Do lado do Shift aqui não tem o interrogação. Para você fazer interrogação nos notebooks Avel, você tem que apertar Ctrl Alt W, inclusive aqui já tem um símbolozinho de interrogação em cima do W, ou Alt GRW, tá? Apenas uma observação, é um teclado ABNT, mas só com ponto de interrogação ali
numa posição um pouco diferente. É fácil de se acostumar. Já de touchpad eu gostei bastante, não é qualquer coisa, ele tem ali um bom deslize, é um touchpad grandão e o clique dele não só é bem leve, como também é bem macio, faz um barulho bem gostosinho. Sem contar que ele tem um esquema que se você tocar 2 vezes em algum dos cantos, você consegue desabilitar metade do touchpad. Então, por exemplo aqui, se eu vier no cantinho e clicar 2 vezes no lado direito, metade do touchpad para a direita não funciona mais, tá? Só funciona o touchpad na metade para a esquerda e eu posso fazer a mesma coisa no canto esquerdo. Eu não sei qual que é muita utilidade disso, mas eu acho que é para você não ficar causando cliques acidentais, né? Então você pode bloquear metade do touchpad se você quiser. Enfim, eu gostei da parte interna aqui. A única crítica mesmo eu acho que tá com relação ao botão de liga e desliga, tá? Infelizmente o botão Power tá integrado ao teclado, igual aos teclados da Acer. Então não é um grande problema, mas assim, se por acaso o teclado aqui der problema, você não consegue mais ligar o notebook, já que o botão Power tá junto do teclado, não é um botão separado, né? A gente sempre critica a Acer, então nada mais justo do que criticar a Vel também por ter feito igual a eles. Agora, sobre a tela, pessoal, nós temos aqui um painel bem legal, tá? Mais focado aí para produtividade, mas ainda assim bem legal. Vamos lá, ele tem aqui uma tela de 16 polegadas, Quad HD, na realidade se chama WQXGA, que é o Quad HD aumentado por conta da proporção 16:10, né? Dessa tela mais quadrada. É um painel 100% sRGB de 350 nits, bem brilhante e com 1500:1 de contraste, o que é bastante coisa. Os pretos aqui são bem mais pretos que o normal. Só que de apenas 90 Hz de taxa de atualização, tá? 90 Hz é ok, melhor que 60 Hz, principalmente aqui para produtividade, né? Mas temos aqui uma diferença para os modelos gamers que já contam com telas de pelo menos 120 Hz. E não se enganem, tá, pessoal? Uma taxa de atualização mais alta não é só para você jogar no próprio Windows, navegando na internet. O próprio mouse aqui do Windows fica muito mais fluido quando você tem uma tela com uma alta taxa de atualização. 120 Hz já tá ok. 90 Hz, beleza, é melhor que 60 Hz, mas seria muito bem-vindo se fosse um pouquinho mais também. Enfim, a tela aqui é bem legal e como esse modelo é focado para a área de produtividade, área profissional, para trampos como edição de vídeo, fotografia e design gráfico, ele vai se destacar bastante por ter uma boa fidelidade de cores, um bom contraste, né? Então fica perfeito para essa área aí mais criativa. Já de conectividade, falando um pouquinho sobre as conexões que esse notebook tem, aqui temos o mesmo problema do Avel Storm Go, que fizemos review recentemente, que é o seguinte, a Avel não imprime, ela não deixa os símbolos impressos na carcaça para a gente saber qual entrada é qual. Então ela tem aqui 2 USB-Cs, uma é Thunderbolt, a outra não é, e assim, não dá para você saber porque não tem nada impresso, você não consegue saber qual entrada é qual, mas a gente deu uma testada para vocês terem uma noção. Ó, no lado direito, a gente tem a entrada de energia para a fonte dele, uma HDMI que é 2.1, uma USB 3.2 Gen 1, USB padrão, tá? E também uma USB-C Thunderbolt 4, já compatível tanto com saída de vídeo, né, via DisplayPort, como também compatível com carregamento Power Delivery. E essa USB-C do lado direito, ela tá ligada fisicamente direto na placa de vídeo integrada, tá? Se você plugar um monitor externo, esse monitor externo vai estar plugado na GPU integrada desse Note, indicando que realmente essa USB-C é uma Thunderbolt, porque essa é uma característica normal do protocolo Thunderbolt. Normalmente eles estão ligados na integrada mesmo, apesar de existirem exceções. Já no lado esquerdo, nós temos aqui mais uma porta USB-C, que teoricamente não é Thunderbolt, mas também é compatível com saída de vídeo DisplayPort e carregamento Power Delivery. Então também dá para carregar o Note utilizando essa outra porta USB-C. E essa USB-C sim está ligada na placa de vídeo dedicada. Então caso você vá utilizar um monitor externo nesse Note para jogar, dê preferência para a USB-C do lado esquerdo, porque é ela que está ligada na RTX 4060. Aí você não sofre tanto gargalo da placa de vídeo integrada. Continuando aqui, você tem mais uma porta USB comum 3.2 Gen 1 no canto esquerdo, um leitor para cartões SDs, que é interessante aí para fotógrafos e videomakers por conta da câmera, né, que utiliza cartão SD, e por fim, uma entrada P2 combo para headsets. Ou seja, resumindo, são 2 portas USBs comuns e 2 portas USB-Cs, as 2 USB-Cs compatíveis com vídeo e carregamento, mas o da esquerda tá ligado direto na dedicada para você ter um pouquinho mais de performance, e eu acho que eu esqueci de falar, a entrada HDMI desse Note está ligada na placa de vídeo integrada, tá? Então, de novo, para jogar, utilizando o monitor externo nesse Note, a USB-C do lado esquerdo é que vai entregar mais performance por estar ligado direto na dedicada, e isso evita gargalo da integrada. Sem contar que as USB-Cs aqui suportam carregamento, né? Então você consegue carregar o Note utilizando elas numa emergência, caso você não esteja carregando a fonte contigo. Outra coisa a se falar também é que esse notebook aqui, ele tem som integrado, ele tem alto-falantes embutidos, tá? Dessa tal de Nahimic, da SteelSeries, que bom, não sei se era para ser algo especial, porque tem um selo dedicado aqui para ela, mas assim, o som dele é básico, tá?
A qualidade sonora dos alto-falantes é apenas ok. Eu diria que não tem nada para elogiar e nem para criticar também. Serve aí ao propósito. Já a webcam é bem boa, tá? Porque ela é Full HD e vocês estão vendo que a definição de cores é ok. Ela tem um pouquinho de ruído, mas eu gostei. Gostei da qualidade da webcam do A71 e vocês estão me ouvindo através do microfone integrado. Talvez esteja com um pouquinho de barulho ambiente porque o ventilador tá ligado, porque tá bem quente hoje. Mas não é só isso, porque esse Note, além de ter a webcam Full HD, também tem sensor infravermelho. Então vocês estão vendo que a tela do Note aqui está bloqueada. Se eu olhar aqui para o notebook, ó, nem vou digitar nada, ó, aqui, automaticamente ele já desbloqueou o Windows. Por quê? Esse sensor infravermelho, ele faz reconhecimento facial para desbloquear o Windows, sem você ter que digitar senha, ou até para logar nas suas contas utilizando o Windows Hello, tudo utilizando aí o seu rosto, né? Ele reconhecendo o teu rosto, reconhecendo que é você. Vocês sabem que eu amo notebooks com infravermelho, né? Então, ponto positivaço aqui pro A70i. Enfim, curti demais o conjunto externo desse notebook, né? Construção e tudo mais. Mas chegou a hora da gente falar sobre o conjunto interno. Como é que esse cara tá na questão de hardware, processador, placa de vídeo. Ele tá muito legal aqui na parte de fora, mas e na parte de dentro? De processador, nós temos aqui o i7-13700H, que inclusive já vimos aparecendo em outros notebooks por aqui, como em um gamer de fato que foi no Nitro 16, mas também num de produtividade, que foi o Galaxy Book 3 Ultra. E bom, no nosso teste de benchmark no Cinebench, que é um software que estressa o processador, a pontuação do A70i foi de mais ou menos 13 mil pontos, o que é bem forte para o padrão produtividade, né, para profissional, e vai dar conta de rodar qualquer software tranquilamente, mas não é tão forte quanto o padrão gamer, né, já que o próprio Nitro 16, usando o mesmo processador, pega mais de 18 mil pontos. Mas é o que a gente falou desde o começo, né, notebooks mais finos realmente têm esse sacrifício de serem um pouquinho mais fracos por terem menos espaço ali, menos sistema de arrefecimento, né? Então, eles têm que ter componentes um pouquinho mais fracos para caber nessa carcaça um pouquinho mais enxuta. Tanto que faz mais sentido comparar o A70i com o Galaxy Book 3 Ultra, que também usa o mesmo chip, só que também focado em produtividade, sendo também um modelo bem fino, né? E aí vocês vão ver que o A70i ficou até na frente do Book 3 Ultra, mas no geral empatando, já que ambos utilizam o i7-13700H limitados. Em single core ele foi super bem, pegou 1.863 pontos, o que é bastante coisa, ficando acima até do próprio Nitro 16. E testamos também um 3D Mark CPU Profile, e novamente dá pra ver que sim, ele fica para trás se comparado com os modelos gamers full power, mas ainda estamos na mesma média do Galaxy Book 3 Ultra e bem acima, por exemplo, de um VivoBook 16X, que também é focado em produtividade. Então beleza, de processador eu vou dizer que a gente está dentro da média, dentro de o esperado, de um i7-13700H em um notebook fino desse aqui, mas e a placa de vídeo? Porque o grande atrativo desse cara é a RTX 4060, né? Como é que ela se sai dentro dele? E bom, a primeira coisa é avisar que a 4060 aqui tá limitada a 95 watts, o que é bastante coisa, mas é menos do que os modelos gamers de fato conseguem consumir. Eles costumam chegar a 140 watts no total, uma diferença aí de quase 50 watts, né? Mas o engraçado é que nos benchmarks, estressando a placa de vídeo, simulando uma renderização 3D no Blender, por exemplo, ela não fica muito para trás dos modelos gamers não, viu? Pegou 3.656 pontos, o que tá dentro da média de outros notebooks também com uma 4060, ficando na frente das 4050 ou das 3060, principalmente na frente da 4050 do Book 3 Ultra, né, que é a grande referência para esse vídeo aqui, que é um grande concorrente desse Note. Já em outro teste, utilizando aqui o 3D Mark Time Spy para estressar a placa de vídeo, aqui a 4060 do Ion ficou sim um pouco para trás, ficou entre uma 4050 e 4060 gamer de fato, mas também, novamente, ainda bem na frente do Galaxy Book 3 Ultra. Isso significa que para trampos que exijam uma placa de vídeo forte para renderização, edição ou até para jogar, essa 4060 tá bem interessante e não tá tão limitada assim, não é tão forte como uma 4060 gamer, mas também não chegou a perder tanta performance, se rebaixando para uma 4050 ou 3060, mesmo estando limitada. Para finalizar a parte de conjunto de hardware, esse Note já veio com 16 GB de RAM, sendo dois pentes de 8 GB cada, DDR5 da Adata, e cada pente operando a 5.200 MHz, e de acordo com a marca, esse Note suportaria até 64 GB de RAM, se você quiser fazer o upgrade, tá? Tem dois slots ali, então pode ser dois pentes de 32 se você quiser. Veio também com SSD de 500 GB
GB, também da marca Data, mas que infelizmente é apenas Gen 3 com velocidades básicas. Ele tem um slot secundário se você quiser adicionar mais um SSD, e já corrigindo uma informação incorreta do unboxing, ambos os slots de SSD, tanto o original como o secundário também, suportam Gen 4. A questão é que o SSD original que vem aí, ele é Gen 3, mas você pode trocar por um Gen 4 se você quiser futuramente. Já sobre a bateria, ela é de 82 Wh e teve até que uma boa autonomia no nosso teste, né, de vídeo playback, durando aí 444 minutos, o que seria equivalente a 7 horas e 24 minutos no total. É uma boa duração, tá? Para um notebook, principalmente para um notebook com placa de vídeo dedicada. A gente já viu durações maiores, mas normalmente notebooks full produtividade, né? Que nem costumam ter uma placa de vídeo dedicada que consome mais energia. Então 7 horas no nosso teste é uma boa duração, mas vale a pena lembrar que o nosso teste é o seguinte, né? A gente deixa um vídeo rodando com metade do brilho da tela e também no modo de economia de energia. Na prática, dependendo do que você for fazer, essa duração vai ser um pouco menor na sua mão. Então beleza, vimos que para produtividade ele tá muito bom. O processador tá ok, placa de vídeo vai dar conta de renderização, edição numa boa, mas e para jogos? Como eu falei, esse notebook para nós a gente categorizou como notebook Pro Gamer, né? Então vamos falar um pouquinho mais da parte gamer dele. Será que ele roda alguns jogos pesados, mais atuais? E como atrás ele ficaria de um modelo gamer de fato, né? Antes da gente mostrar alguns testes, eu queria só avisar que ele não tem nenhum tipo de recurso como o Mux Switch, Advanced Optimus, ele mal tem o modo de alta performance, tá? Então já saibam disso. E tem outra coisa também, a gente testou todos os jogos na tela interna dele, ao invés de usar monitor externo, porque utilizando o monitor externo você teria um pouquinho mais de performance, mas como não é todo mundo que vai utilizar, a gente fez os testes na tela interna, que eu acho que representa a maioria de vocês. Então, começando aqui com Forza Horizon 5 no Ultra e em Quad HD, que é a resolução nativa desse Note, já dá pra ver o seguinte, pessoal. Desconsiderando o Frame Generation, essa 4060 do A70 Ion já fica na frente das 4050 e também das 3060, com uma certa folga até, mas fica atrás das 4060 ou 3070 Ti gamers de fato, o que já era esperado. Só que usando o Frame Generation, aí entra a mágica, né, da inteligência artificial e faz o A70 Ion subir na tabela, ganhando das RTX 3070 Ti, mas ainda ficando uns 10 FPS atrás dos modelos gamers com a mesma placa de vídeo. A mesma coisa acontece aqui no Assassin's Creed Valhalla, no alto e em Quad HD, o A70 Ion ficam atrás das 4060 Full Power, mas ainda fica na frente das 3060, na frente também das 4050, e olha que o Assassin's Creed Valhalla nem tem Frame Generation para ajudar. Só no Red Dead Redemption 2 que a história foi um pouco diferente aqui, tá? Em Quad HD e no nosso preset, que é basicamente um alto, o A70 Ion pegou uma performance parecida com as 3060 e 4050 gamers dessa vez, ficando bem abaixo dos modelos gamers com 4060. Isso indica que em alguns casos, onde tanto o processador como a placa de vídeo estão sendo muito exigidos ao mesmo tempo, a performance pode ser prejudicada até pela falta de energia nos componentes, né? Por ser um projeto mais limitado e não pensado para o gaming em si. Mas chega de comparação, vamos ver como é que ele está rodando jogos mais pesados, o que você conseguiria rodar se você comprasse esse notebook. Começando pelo Cyberpunk 2077, o meu jogo favorito. Se você quiser aproveitar, inclusive essa nova DLC Phantom Liberty, né, que tá uma delícia inclusive, você vai conseguir rodar em Quad HD, qualidade Ultra, usando DLSS qualidade e também usando Frame Generation, mantendo uma média de 60 frames por segundo mais ou menos. Ou até dá para rodar o Starfield, também em Quad HD, na qualidade alta, usando FSR em 75%, ele roda a 35 frames por segundo mais ou menos, porque esse jogo é muito pesado. 35 FPS para esse jogo tá dentro do esperado, até porque a meta dos desenvolvedores era rodar esse jogo a 30 FPS nos consoles, né? Só que o Starfield tem um mod onde você consegue liberar o DLSS 3 desse game, podendo ativar o Frame Generation, e aí a performance sobe para 55 frames por segundo, o que tá ótimo pro padrão desse jogo. E parece que vai sair uma atualização adicionando o DLSS 3 de forma oficial no Starfield em breve. Testamos também o Jedi Survival, que agora tem o DLSS 3 também, veio através de uma atualização e deu para rodar em Quad HD, qualidade épica, que é o máximo do máximo, usando o DLSS qualidade e Frame Generation, pegando 66 FPS de média, uma média muito boa. Agora, para a galera do competitivo, jogamos Warzone na qualidade extrema em Quad HD e usando o DLSS no modo qualidade e pegou ali a média de 80 FPS ali, bem tranquilos. E por último, um CS2 que foi lançado recentemente. Aqui testamos em Full HD e no baixo,
por se tratar de um jogo extremamente competitivo, né? E deu pra pegar 223 FPS de média, superando as minhas expectativas, tá? Porque o CS2 não tá tão leve assim, não. Já se você usar algum monitor externo plugado na DisplayPort para você driblar o gargalo da GPU integrada, como eu tinha falado um tempinho atrás, a performance sobe para 250 FPS, sendo possível usar um monitor de 240 Hz tranquilamente em conjunto com esse Note aqui. E normalmente em notebooks de produtividade, como é o caso aqui do A70i, a gente não se preocupa muito com relação à temperatura e barulho, né? Porque na hora que você estiver trabalhando, ele não vai fazer barulho, ele também não esquenta muito, mas jogando, pode ser que eles esquentam mais porque eles são muito finos. Então o sistema de refrigeração deles não são lá grandes coisas. Só que no caso desse A70i, nem jogando ele vai esquentar tanto assim, tá? Ele pega a média de 90 graus no processador e uns 80 graus na placa de vídeo, o que ainda tá na faixa do ok. Não precisa se preocupar com a temperatura dos chips nesse modelo, mas também não é um notebook gelado não. Até porque, para ele manter esses 90 graus no processador, dá para ver que ele sofre um pouco de throttling, né? Então ele só não esquenta mais porque a Valve optou por fazer ele perder performance ao invés de atingir temperaturas muito altas. E ele também não esquenta muito estruturalmente, tá? Mesmo jogando aqui no teclado, na parte onde você vai encostar sua mão, ele não fica muito quente, com exceção do meio do teclado aqui perto do J, KL, nessa parte aqui do meio, aí ele esquenta um pouco mais sim, porque é bem aqui que está o chip do processador. Então, enquanto você está jogando, se você deixar sua mão apoiada aqui no meio, você vai sentir que ele esquenta mais e pode incomodar. Mas aqui nas laterais, principalmente no WSD, que vai ficar sua mão, aí não esquenta quase nada, é um notebook bem gelado com relação a isso. E outra coisa, só esquenta se você estiver jogando, tá? No dia a dia, no máximo que ele fica um pouco morno. E sobre barulho, de boa também. Ele pega 53 decibéis, o que tá até um pouco abaixo da média entre notebooks gamers, tá? E costumam pegar mais de 55 decibéis de ruído. Enfim, pessoal, eu não sei vocês, mas eu particularmente fiquei muito apaixonado por esse notebook. Ele combina demais com o meu uso pessoal, com o meu gosto pessoal, né? Porque eu curto notebooks que foquem aí na parte de mobilidade, que não sejam tão pesados e tão grossos quanto os últimos gamers que têm aparecido por aqui, mas ao mesmo tempo eu também quero performance também, né? Os ultra finos são muito portáteis, mas sacrificam muito da performance e eu quero rodar um Cyberpunk, quero rodar ali um Starfield, um jogo um pouquinho mais pesado, e eu acho que esse cara consegue juntar o melhor desses dois mundos. Ele não é tão fino e tão portátil quanto outros modelos do mercado, mas ele já é forte o suficiente, tanto para produtividade, para eu poder editar nos vídeos, de repente fazer live dele, por exemplo, né? E forte o suficiente para rodar os jogos que eu quero. Não tão forte quanto um gamer de fato, mas assim, com uma performance já bem aceitável. Sem contar que a construção dele é bem acima da média, todo de metal, sensor em infravermelho, né? Com uma tampinha aqui bonitinha e sóbria também, para quem curte algo mais neutro. Sem contar que ele é o notebook mais barato com uma RTX 4060, tá certo que essa 4060 é uma 4055, né, por não estar full power, mas custa cerca de R$9.000 em promoções. Eu só teria 3 avisos para quem quiser comprar esse notebook, 3 alertas, tá? O primeiro alerta é o seguinte: eu comprei esse Note sem sistema operacional, que é a forma mais barata, tá? Então na hora que você vai comprar esse A70i, você pode configurar ele com Windows ou sem Windows. Sem Windows ele fica R$400 mais barato, então eu comprei dessa forma. E aí eu instalo o Windows por fora, usando pendrive e tudo mais, compro uma licença por fora também, que costuma ser uns R$80. O problema é o seguinte, tá, pessoal? Quando você vai formatar esse notebook, no processo de formatação, você precisa se conectar com a internet. Só que a placa Wi-Fi dele não funciona de primeira, porque para ela funcionar você precisa do driver. Só que como é que você instala o driver se você está formatando, né? Então ele não funciona internet via Wi-Fi enquanto você formata. E aí você pode me falar, pô, então pluga esse cara via cabo na internet, costuma dar certo, né? Tá, mas com que entrada, né? Porque o A70i, eu não sei se vocês separaram, ele não tem RJ45, ele não tem entrada para cabo de rede, e aí a solução é você usar o seu celular no modo tethering, que é usar o seu celular no modo roteador, para trafegar a internet via USB para o notebook e terminar a formatação. Então já fica esse primeiro aviso aí. Se comprar ele sem sistema operacional, já fica esperto para usar essa gambiarra para poder ter internet enquanto você formata ele. Já o segundo aviso é com relação ao pós-vendas da Avel. Eu nunca cito isso nos meus reviews porque eu nunca tive problemas, tá, com pós-vendas da Avel, mas é que em todo vídeo que eu lanço aqui falando de algum notebook da marca, tem vários comentários avisando que o pós-vendas da Avel não é dos melhores, tá? Parece que eles demoram muito ali para resolver os problemas porque as peças são todas importadas
importadas, então imagino se precisa trocar alguma peça de dentro do seu notebook, eles tenham que importar lá de fora, então acaba que o processo é um pouco demorado, então fica esse alerta também, que talvez um dos pontos negativos dos notebooks Avel, apesar das peças serem muito boas, com custo-benefício excelente, o pós-vendas pode ser uma coisa para você prestar atenção. E o terceiro aviso é o seguinte, se você for comprar esse notebook, não se esquece de dar uma olhada no nosso site benchpromos.com, tá? Para você não pagar caro no seu note, porque lá no nosso site, além da gente listar cupom de desconto, falar se tá rolando algum cashback para você pagar mais barato no seu note, a gente também posta promoções de notebooks todos os dias. Então vamos supor que você gostou desse Avel A70i, mas também quer ver, de repente, outras possibilidades. No nosso site a gente posta promoções todos os dias para você tentar pegar esse cara. Recentemente apareceu o Galaxy Book 3 Ultra baratinho também. Então, dá uma olhadinha aí, benchpromos.com, nosso site, já salva nos seus favoritos, porque nosso site tá ficando bem legal. Mas é isso, comenta aí o que vocês acharam desse notebook, quero saber se o gosto pessoal de vocês combina um pouco com o meu, e claro, se você tá até aqui vendo meia hora de vídeo, é porque você curtiu, então não se esquece aí de deixar o seu gostei, não vai sair do vídeo antes disso, tá? Também considera se inscrever aqui no canal, para ajudar a gente a bater 300 mil inscritos, e para poder continuar acompanhando esse universo de notebooks gamers, fechou? É isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido e até o próximo então. Até mais. Valeu.